Pode sentar em nome de Jesus. Louvamos a Deus pela oportunidade que Deus nos concede nesta noite de estarmos aqui. Serei breve em minhas palavras para estarmos tendo oportunidade de ouvirmos o nosso coordenador da doutrina nesta noite. Esta semana, sexta-feira agora, estaremos assim iniciando mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical. E temos aqui sempre, buscamos ter um costume de estarmos tendo uma prévia sobre a lição, o culto de instrução, uma introdução, por assim dizer, daquilo que estaremos abordando ao longo do trimestre. Esse trimestre vamos estar falando sobre a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias, baseado no livro de Ezequiel. Não seria isso sim em minhas palavras, só uma introdução, não pegaria muito tempo. Assim, abrimos a nossa Bíblia no livro de Ezequiel, só para nós estarmos acompanhando um pouco no livro de Ezequiel, capítulo de número 1, versículo 1 em diante. Livro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 1 em diante, que fala assim: aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. No 5º dia do referido mês, no 5º ano em cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Aqui a gente vê sobre o livro de Ezequiel, logo no princípio, e a gente vê que Ezequiel ele começa a dar uma data. O livro de Ezequiel é um dos mais históricos que a gente pode encontrar no Velho Testamento. Em que sentido? No sentido que ele dá muitas datas a qual nos facilitam saber quando foi que essas coisas aconteceram. Ele cita cerca de 13 vezes as datas dos acontecimentos ali na Babilônia, em Judá e em outras regiões. A Bíblia diz, a história nos conta que o povo do Judá, eles foram pegos em exílio, mas não foi de uma só vez. Foram 3 levantes que teve o rei da Babilônia, Nabucodonosor, contra o reino de Judá. O primeiro levante foi em cerca de 597 a.C., o segundo levante em 586 e o terceiro levante foi em 581 a.C. Tudo indica que o profeta Ezequiel ele foi levado no primeiro levante, 597. Essa data é um pouco alterada porque tem alguns que creem que é 605 a.C., outros creem que foi 597. Vamos ficar com essa alternativa. E Ezequiel ele foi levado. E ele foi levado para uma região qual ele não conhecia. E tem algo muito impressionante na história de Ezequiel, que ele era filho de Buzi, que era um sacerdote. Logo, ele também teria por vocação, por descendência, ser sacerdote. Provavelmente ele foi ensinado desde pequeno. A Bíblia não fala sobre isso, mas ao longo do livro dele, ele trata sobre assuntos do templo, sobre assuntos de Jerusalém, sobre assuntos de sacrifício, como se ele conhecesse bem a lei judaica. Então, provavelmente, ele também já tinha sido ensinado a ser um sacerdote. Contudo, Deus ele tem um plano para nossas vidas. Às vezes a gente acha que podemos ser uma coisa, mas Deus ele pode ter um plano totalmente diferente para aquilo que eu e você a gente pensou ou planejou, porque tudo está no controle de Deus, nada foge das mãos dele. A Bíblia diz que ele foi levado, e ele foi levado para a Babilônia. Provavelmente ele tinha 25 a 26 anos de idade, e no 5º ano que ele estava ali na Babilônia, agora se levantou a mensagem de Deus para a vida de Ezequiel, o chamando para ser profeta, exatamente quando ele tinha 30 anos. Para a gente se lembrar, quando alguém tinha 30 anos para se iniciar o ministério sacerdotal, era necessário ter 30 anos. Então, ele pensou que quando ele tivesse
seria sacerdote. Mas Deus, ele muda a história. Quando ele completou 30 anos, Deus estava chamando ele para ser profeta, para estar profetizando para o povo de Deus. E ele estava ali junto ao rio Quebar, e ele estava junto com algumas pessoas. E a Bíblia diz que alguns anciões chegavam até ele para conversar com ele. Ele teve uma chamada muito forte na vida dele. Então a gente vai ver no livro de Ezequiel, para não me apegar muito, no livro de Ezequiel a gente vai ver 4 situações. Primeiro, vai mostrar Deus tratando com o povo dele, que era o povo de Judá. Segundo, a gente vai ver que Deus é soberano e manda nos céus e na terra, porque no capítulo 25, 26 até o capítulo número 32 do livro de Ezequiel, o profeta Ezequiel começa a profetizar contra as várias nações, Tiro, Sidom, Filícia e várias outras, que não eram de Israel. Mas Deus, ele não manda apenas em Israel, em Judá, ele manda em toda a terra. Por isso que em Salmos número 24, verso 1, diz que do Senhor pertence a terra e todos que nela habitam. Não tem para onde correr. Então Deus mandava em Israel, mandava em Judá e mandava também em outras nações que não queriam reconhecer Deus como Deus, mas independente se reconhece ele como Deus ou não, ele continua sendo Deus. E ele continua dando ordens, ele continua mandando e repreendendo. E Deus utilizou o profeta para repreender aquelas nações. Se elas não se acalmassem, a justiça de Deus viria sobre aquelas nações. Mas a gente voltando um pouquinho, então o primeiro era a soberania de Deus sobre Israel. O segundo ponto que a gente encontra nesse livro é a soberania de Deus com as outras nações. O terceiro ponto que a gente vê é o tratamento de Deus com cada um de forma pessoal, porque Deus tratava de uma forma pessoal com Ezequiel. E o quarto objetivo que a gente vê nesse livro é entender que assim como Deus falava com o povo dele em Israel, Deus também continua falando com o povo dele, que é a igreja. E para concluir nesta noite, para não me apegar nas palavras, se a gente abrir a nossa Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo número 13, versículo de número 16, a gente vai ver um dos cuidados do profeta Ezequiel, que Deus falou para com ele, que era necessário, e é, que a igreja permaneça sempre nesses últimos dias. Fim dos 7 dias veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e as avisarás da minha parte. Deus colocou Ezequiel como atalaia. Quem era o atalaia? Era o responsável para estar vigiando a cidade. Se ele visse que estaria vindo algum inimigo, algum afronte, era necessário ele avisar o rei, para o rei preparar o exército para ficarem preparados para a guerra. O atalaia era o ponto de segurança de qualquer cidade. Não era qualquer um que era colocado como atalaia, porque se o atalaia dormisse, se o atalaia cochilasse, se o atalaia não estivesse prestando atenção na sua função, toda a cidade seria destruída. Então Deus estava dizendo para Ezequiel: olha, Ezequiel, eu não estou colocando você apenas como uma atalaia desta cidade, eu estou colocando você como atalaia da nação, eu estou colocando você como atalaia, como porta-voz da minha palavra, e tudo aquilo que eu disser para você, você vai ter que dizer. Se eu disser para você repreender o ímpio, você vai ter que repreender, porque se você não repreender e ele morrer em sua injustiça, o sangue dele eu cobrarei sobre as suas costas. Aí agora eu abro um parêntese. Essa palavra também serve para a gente hoje em dia. Quantas das vezes a gente tem perdido a oportunidade de pregar o Evangelho? Nós temos visto pessoas perecendo, pessoas caminhando rumo ao inferno. E nós temos a palavra da justiça, nós temos o Evangelho em nossas mãos, e nós não aproveitamos a oportunidade para estarmos pregando a palavra. Certa vez o apóstolo Paulo falou para Timóteo: insta, pregue em tempo e fora de tempo. E ele disse para a igreja em Colosso: aproveitai as oportunidades. Quando a gente tem uma oportunidade de pregar para alguém e a gente deixa passar batido, Deus vai cobrar de mim, vai cobrar de você, porque você teve a oportunidade e não pregou. É o que Deus estava dizendo a Ezequiel.
aqui, ó, se eu disser e você não fizer, eu vou cobrar da sua vida. E ele diz o mesmo para o justo: se o justo se entristecer e querer parar, querer se afastar, e eu mandar você uma palavra de consolação e você não fizer o justo parar na caminhada, eu também vou cobrar da sua vida. Quantas vezes a gente falou primeiramente dos de fora, mas quantas vezes temos pessoas dentro da nossa casa, dentro da igreja, que estão enfraquecendo, que estão entristecendo, que estão querendo parar na caminhada, e eu e você, a gente deixa para lá. Cada um por si, Deus por todo. O problema importante é eu. Mas no Evangelho do reino de Deus, o importante não sou eu. O importante é Cristo, primeiramente, e amar ao próximo como a si mesmo. Por isso que certa vez, para concluir, no livro de Gálatas, capítulo número 6, versículo número 1, versículo número 2, o apóstolo Paulo diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura e guarda-te para que não seja instrumento tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. E qual é a lei de Cristo que ele está falando aqui? É exatamente a lei do amor. Era isso que Deus estava falando para Ezequiel. Primeiro, se eu pedir para você avisar o ímpio, para ele se consertar, e você não quiser avisar, se ele sofreu alguma coisa, a culpa é sua. Mas também Deus disse: se você avisar e ele não se atentar ao que você disse, aí você fez a sua parte, você está livre. Assim também, se você vê algum justo querendo enfraquecer, você tem que ajudar. Levais a carga uns dos outros. A salvação é individual, mas a igreja é em conjunto. A Bíblia chama a gente de família. Por isso a importância de nós estarmos cuidando um dos outros. Mas se a gente avisar e a pessoa não quiser ouvir, a nossa parte a gente fez. Então tenha isso em seu coração. Independente se alguém está fazendo, é necessário que cada um faça a sua parte, avisando ao justo e avisando ao injusto, buscando fazer assim a vontade de Deus. Que Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus. Aleluia. Observamos que esse trimestre que é o mundo, o conteúdo está muito bom mesmo. Prova que nós estamos sendo muito alimentados a parte do nosso irmão, esses que foram os comentaristas dessa missão, esse último trimestre. Amada igreja, nós lemos o livro de João, capítulo 10, versículo 1 ao versículo 21. E eu queria basear dentro desse texto, que é a parábola que Jesus Cristo fala aos fariseus, depois que Jesus Cristo foi censurado por motivo de ter curado o cego de nascença. No capítulo 9, nós vamos observar do livro de João, a gente observa que Jesus Cristo cura o cego de nascença. Imediatamente os fariseus começam a censurar Jesus pelaquela cura, e Jesus começa a contar uma parábola para eles e mostra a eles a importância de um bom pastor. E no mercenário, a diferença entre os dois: o outro veio para roubar e um veio dar a vida pelas suas ovelhas, que é o bom pastor. E dentro de vocês observar esse texto do capítulo 10, verso 1 até o verso 21, a gente pode até extrair dentro desse contexto 7 características da ovelha do bom pastor. E nós somos essa ovelha do bom pastor, sim ou não? Quem é o bom pastor? Jesus.
E por sermos ovelha do bom pastor, a qual ele fala que deu a vida por suas ovelhas, o bom pastor, a gente tem que saber conhecer o bom pastor. E uma das características que eu quero falar agora, esse ano, é que a ovelha, ela conhece o seu pastor. Ela conhece. Uma coisa interessante para observar. Eu me lembrei agora, quando era pequeno, quando meu pai chegava, a rua da minha casa era muito longa. E quando eu estava na frente de casa brincando, de longe, eu vi um rapaz chegando e eu dizia: ali é meu pai. Porque eu conhecia o meu pai pelo seu andar, né? A característica dele, do rio. E quem não conhece aqui seu pai e sua mãe? Você não conhece? De longe você diz: ali é meu pai, ali é minha mãe, ali é fulano. Por quê? Porque são pessoas que têm mais intimidade com você. E o que é que o bom pastor quer que nós estejamos para com ele? Intimidade, conhecer a Cristo. Ele é o nosso bom pastor. Então, aí nós como ovelha conhecemos o nosso pastor. E no dia de hoje tem muitas pessoas que estão se embaraçando aí, estão se iludindo por aí. Então, já que eu conheço o meu pastor, poder essa intimidade para com ele, e olha no capítulo 10, eu gostaria que você até abrisse a sua Bíblia aí, capítulo 10, o verso 14, leia por favor esse versículo 14, do capítulo 10 de João. O que é que o nosso bom pastor diz? Leia. Eu sou o bom pastor. Eu sou um bom pastor. Conheço as minhas ovelhas. E conheço as minhas ovelhas. E elas me conhecem a mim. E elas me conhecem a mim. Quem conhece Jesus aqui? Quem conhece? Aleluia. Isso prova que você tem uma intimidade com Ele. Você conhece a Ele. E a palavra do Senhor nos revela a respeito disso, que o próprio Senhor Jesus Cristo dizendo: eu sou um bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Diferente do mercenário. Diferente do mercenário. Porque aqueles que conhecem o seu pastor não se enganam como os mercenários. E tem muitos aqui que sobem a um altar como esse, que são mercenários. Mas aquele que conhece o seu pastor não se ilude, não se engana com essas tais pessoas. Não se ilude e não se engana com essas tais pessoas. Por quê? Porque a ovelha, ela tem um olfato muito bom, você. E ela sente o cheiro do seu pastor, sim ou não? Ela sente o cheiro do mercenário e ela sente o cheiro do pastor. Esse aqui é do mal, esse aqui é do bem. Esse aqui faz coisas boas. Esse aqui é o meu pastor. Esse aqui não. Por quê? Porque o cheiro. Quando o cheiro chega suave, esse é o pastor. E quando o cheiro chega no momento de você observar que está incomodando, não, isso aí não é de Deus. É de Deus? Não é de Deus. Aleluia. Então você não se engana com essas tais pessoas. Não são enganadas por esses mercenários. Não são enganadas. Não se sente enganado por ele. Porque o cheiro dele vai incomodar vocês. O cheiro dele vai incomodar vocês. Então eu conheço o meu pastor. O meu pastor deu a vida por mim. O meu pastor cuida de mim. O meu pastor vela por mim. O meu pastor supre a minha necessidade. O meu pastor cuidou de mim até agora e vai cuidar ainda muito mais. O meu pastor é Jesus Cristo, está aqui nesta noite. Aleluia. 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 Em 2 Coríntios capítulo
Em 2 Coríntios, capítulo 2, e o versículo 15, diz assim a palavra do Senhor: porque para Deus somos um bom cheiro de Cristo. Porque para Deus nós somos um bom cheiro de Cristo. Nós que se salvam e nós que se perdem, nós temos um bom cheiro de Cristo. Então nós, como crente firme em Cristo, não somos enganados pelos falsos pastores. Esse que tem um cheiro, que é dado o cheiro de Cristo, não se engana com os falsos pastores. Existe ou não existe falsos pastores? Existe ou não existe falsos profetas? Existe ou não existe falsos homens que se diz que é de Deus, mas não é de Deus, para enganar? Mas aqui tem uma igreja que conhece o seu bom pastor. Tem alguém aqui que conhece o bom pastor? Não se engane. Não se engane com heresias. Não se engane com esses mercenários. Veja que ele está fedendo. Sinta o cheiro da venetina. Sinta o cheiro que lhe incomoda. Não incomode com você. Não sinta o cheiro daqueles que só querem enganar, só quer sugar você. Versículo 17 do capítulo 2 de 2 Coríntios diz assim: porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Nós falamos de Cristo. Quem conhece o seu bom pastor? 7 características de uma ovelha que conhece o seu pastor. E a primeira característica é essa: eu conheço o meu pastor. Eu conheço. Eu não me iludo. Eu não me embaraço. Eu não vou ser enganado. Porque a ovelha conhece o seu pastor. A ovelha tem provisão do seu pastor, tem cuidados do seu pastor. Salmo de número 23, o que é que diz? O Senhor é o meu e nada me. Ele prove ou não prove? Ele prove a minha necessidade, ele provê todas elas. Ele provê todas elas. Nada lhe falta. Pastos verdejantes, águas tranquilas estarão sobre nossas vidas. No livro de Mateus, no capítulo 4, verso 4. Mateus capítulo 4, verso 4. O Senhor Jesus Cristo dizendo: ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de. Então todos nós somos providos daquilo que vem de Deus. Hoje nós somos vigiados por Deus para que nenhum mal viesse nos atingir. Muitas coisas aconteceram em nossas vidas porque Deus proveu que isso acontecesse. Nenhum mal chegou à nossa vida. Por quê? Porque Deus desfez de toda a ferramenta do inimigo contra a nossa vida. Por que Ele fez isso? Porque nós somos ovelha dele e nós conhecemos a Ele. Ele tem cuidado de nós. Aleluia. Ele tem cuidado de nós. Então nós devemos conhecer Ele. Quem foi alimentado por Ele hoje? Nós fomos alimentados fisicamente e espiritualmente. Porque através da sua palavra Ele nos alimenta espiritualmente. Mas Ele proveu o pão, Ele proveu a nossa alimentação, Ele proveu por quê? Porque Ele é o nosso bom pastor. Aleluia. Ele é o nosso bom pastor. Essa é a primeira característica da ovelha, é conhecer o seu pastor. Mas tem muitas pessoas que não conhecem o pastor, fica pulando de igreja por igreja. Por quê? Eu não
me fiquei firme para aquele ali, não. Ah, eu não senti firmeza com aquela igreja, não. Ah, eu vou para ali, está aparecendo aquele irmãozinho todo de galho, sem ter segurança. Mas aquele que tem segurança em Cristo Jesus, como seu pastor, não se embaraça, ao contrário, firme está na rocha. Eu quero perguntar: tem alguém firme na rocha aqui que é Cristo? Então você não vai se sentir enganado. Você não será enganado. A segunda característica dessa ovelha é conhecer a voz do seu pastor. Conhecer a voz do seu pastor. Eu estou em casa no quarto, quando eu digo assim: vem, meu filho, fala no quarto. E eu falo, ele conhece ou não conhece a minha voz? Eu acho interessante que minha esposa e o menino lá adotaram um cachorrinho. Hoje ele está com 6 meses já. E é o xodó da casa, é o Pino. E quando ele chega no portão de casa, fala, ele já conhece. Um animal. Nossa, imagina nós que temos consciência. Conhece ou não conhece a voz? Os namorados aí, chegou pulando da vida. Porque eu estou ouvindo a voz dele, eu conheço a voz dele. Eu conheço a voz. Olha, meu pastor falou, mas tu ouviu o quê? Eu conheço a voz dele, aleluia. Eu não me embaraço com outras vozes, não me engano com outras vozes, não. É a voz do meu Jesus Cristo que está falando. Não é genérico, não, é o verdadeiro. Eu estou ouvindo a voz dele. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 3. Samuel, ele teve um encontro tão forte com Deus. Ele não conhecia, mas já pequeno, já não foi desmamado. A sua mãe levou ele para Eli, cumprindo com o voto, porque no capítulo 1 ela disse: Senhor, se atentamente lhe atender a voz da tua serva aflita, e lhe concederes o fruto, eu lhe darei para fazer a tua obra. E quando ela desmama o menino, ela entrega ao profeta, ao sacerdote ali. Isso é a promessa. Deus abriu minha madre, e está aqui a criança. E a criança já nova ainda, conhecendo o jovem Samuel, no capítulo 1, capítulo 3, versículo 1, diz assim: o jovem Samuel servia ao Senhor perante ali, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, não havia visão manifesta. No versículo 4 diz assim: e o Senhor falou a Samuel e disse: eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamas? Mas ele disse: não te chamei, eu, torna a deitar. E foi e deitou. Isso foi 3 vezes que aconteceu. Deus falando com Samuel, e Samuel corria para Eli. Deus falava a Samuel, e Samuel corria até ali. E na terceira vez, quando Deus falou Samuel, e Samuel correu a Eli, o sacerdote Eli percebeu que Deus queria falar com Samuel. E quando Deus lhe disse o Senhor a Samuel: eis-me aqui, e disse o Senhor a Samuel: eis aqui, versículo 11: vou fazer uma coisa em Israel, a qual todos os que ouvir de ti dirão: ambas as ovelhas, ambas as ovelhas. Deus já estava chamando Samuel para ser profeta, ser sacerdote e ser juiz. Uma criança.
teve que ter a experiência 3 vezes chamando, para depois ter a sensibilidade de dizer: foi Deus, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Então a segunda característica de uma ovelha, ela tem que ter um ouvido sensível e conhecer a voz do seu pastor. Seus ouvidos têm que ser sensíveis. Conhecer a voz do seu pastor é algo de muita importância, porque ele vai saber discernir também a voz do mercenário, a voz do falso profeta. Esse aí não é Deus, não. Essa voz aí quer me enganar. Satanás, para trás de mim, Satanás, porque aqui o meu ouvido não vai dar atenção a ti, não, porque os meus ouvidos são sensíveis à voz do meu Deus. E quem é sensível à voz de Deus aqui, irmão, não se embaraça com outras vozes, não. Não se embaraça com outras vozes, não. Não se engane. Salmo de número 1. Salmo de número 1. Leia esse versículo, por favor. Salmo de número 1, versículo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos. Continue. Nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas para eu seguir o conselho de alguém, primeiro eu tenho que fazer o quê? Me ouvir? E a fé vem pela onde? Não é pelo ouvir? E se eu vou dar o meu ouvido a conversas alheiras, conversa que não vai levar em canto algum, conselho maldoso, pode, isso não tem nada a ver, não, isso é coisa do passado. E a voz do pastor? E a voz do Espírito Santo dizendo assim: não faça não, está enfraquecendo. A voz do mercenário está ganhando força, mas nesta noite você vai dizer assim: a voz do mercenário vai perder força e a voz de Deus vai começar a ser renovada. Eu vou ter o meu ouvido sensível para a voz do meu Senhor. Porque é isso que está acontecendo. Por muitas vezes nós estamos errando por dar ouvido às pessoas ou outras vozes que não é a voz de Deus. Como o salmista Davi diz assim: nem se detém no caminho dos pecadores, prefere estar na roda dos escarnecedores que estar no lugar santo, do que estar no lugar santo. Prefere dar ouvidos a pessoas ímpias do que procurar pessoas idôneas, de sabedorias e de experiência com Deus. Prefere tirar as suas conclusões e tomar as suas decisões do que esperar em Deus, ouvindo a Deus e suas orientações para tomar primeiro a sua decisão. É isso que devemos fazer. O ouvir e saber ter a sensibilidade de quem está falando e conhecer a voz é a melhor coisa que existe. É um negocinho de tem nada não. Nós estamos no século 21, meu irmão. Isso aí é para teus avós. E com esse nada não, sabe o que acontece? Vai se enfraquecendo. A espiritualidade vai diminuindo. A carnalidade vai crescendo.
Como o nosso irmão João falou aqui, tem toda certeza, toda razão. Maria reconheceu Jesus ressuscitado através da quê? Da voz. Está lá no livro de João 20, versículo 14 a 16. Ela reconheceu a voz de Jesus Cristo ressuscitado. Ela conheceu: esse é meu Senhor. Eu conheço a voz dele. Aleluia. 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 Eu estou sentindo a presença desse Senhor aqui e Ele fala no meio de nós. Aleluia. Não se engane. É muitos ventos de doutrinas falsas soprando assim, ó. É muitos ventos de doutrinas enganosas que vai terminar dando uma rasteira em muitos. E se a gente não vigiar e não ter os ouvidos sensíveis para ouvir a voz do verdadeiro pastor, aquele que deu a vida por nós terminaremos caindo. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Efésios. O apóstolo Paulo escrevendo a carta de Efésios, capítulo 4, e o versículo 4. O livro de Efésios, perdão, 14, capítulo 4, versículo 14. Valeu. Para que não mais sejamos como meninos, Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, agitados, inquietos de um lado para o outro, e levados ao redor por todo vento de e doutrina, levados ao redor de todo vento de doutrinas, pela artimanha dos homens, pela artimanha dos homens, que já é instruído por Satanás, pela astúcia com que induzem ao erro, excluindo os homens do nosso inimigo da alma, a praticarmos a cada um de nós a errando. Então, nesta noite, aquele que tem sensibilidade de ouvir a voz do seu bom pastor, não vai se embaraçar com esses falsos homens, porque Deus está falando para mim e para você: dê ouvido aquilo que eu falo e não se engane com os falsos profetas. Não se engane com os amiguinhos que quer você cair no final num buraco cheio de lodo, de pecado, um abismo sem volta. Não se engane com esse negócio que isso aí não tem nada não, isso não tem nada não, mas vai levar você para o inferno. Se engane com as coisas dessas coisas que diga, não se engane com essas coisas não, ao contrário, dê ouvido a Deus, dê ouvido ao Senhor, dê ouvido, conheça a voz dele. Conheça a voz dele. A voz do homem perverso se refere à voz daqueles que vai levar a gente à perdição. O mercenário, o homem perverso, não afina a sua voz com o tom do Espírito Santo, ao contrário, a voz dele só vai nos levar ao abismo. A voz de Deus não, ela nos afina. Atos dos Apóstolos 2:4 fala sobre isso. A terceira característica de uma ovelha que conhece o seu pastor é aquela ovelha que são chamadas pelo seu próprio nome. Aleluia. Cada um somos chamados pelo nosso nome. Louvado seja o nome do Senhor. Somos conhecidos pelo nosso pastor. Ele conhece a cada um pelo nome. Que é o versículo 3 do capítulo 10 de João. Cristo conhece suas ovelhas. No livro da vida não vai estar lá Júlia, não. No livro da vida o nome dela é outro, aleluia. E quando o Senhor, que é o bom pastor, chama ela vai reconhecer a voz e o nome novo dela, aleluia. aleluia, aleluia, glória a Deus. Jorge, não, é outro nome que está lá. Mas que tipo de nome é esse que vai estar lá? A Bíblia diz que no céu só entra o quê? Santo. E qual é o teu nome que vai estar lá?
nome santo, aleluia. E quem tem certeza que esse nome está escrito no livro da vida? Diga assim, Ele vai chamar. Diga mais forte, Ele vai chamar pelo meu nome. É um nome santo. Quem tem certeza disso aí, dá glória para Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Lucas 19:5. Lucas 19:5. Isso fala sobre a conversão de Zaqueu. Pergunta: Zaqueu estava onde? Zaqueu estava em cima de uma. E diz aqui, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce, porque hoje me convém posar em tua. Aleluia, aleluia. Já imaginou Jesus posando na minha casa, na tua casa hoje? Aleluia. Desce, desce depressa. Cícero, desce aí, vem cá. Hoje eu me convém descer na tua casa. Eu vou fazer algo na tua casa, aleluia. Ele falou meu nome porque ele conhece, ele conhece, ele conhece. Livro de Salmo de número 139. Eu conheço, aleluia. Eu conheço a tua mente, conheço o teu coração. Se Jesus conhece a minha mente, conhece o nosso coração, imagina o nosso nome. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre, aleluia. Aleluia. Então o nosso bom pastor, ele tem o prazer de nos chamar pelo nome. Olha para essa pessoa que está ao seu lado e diga assim: ele está te chamando pelo teu nome. Aleluia. É o teu nome. Aleluia, 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 aleluia. Ouve o bom pastor chamar pelo teu nome. Ouve nesta noite o bom pastor chamar pelo teu nome. Segue ele com prazer, faz a vontade dele. Não se embaraça nenhum momento com este mundo. Porque ele diz: o mundo já é do. E ainda mais diz: jovens, sois, por quê? Já venceste o maligno. Está ouvindo? Quando você chegar no momento que alguma pessoa queira falar algo, teu pé está ouvindo, né? E você perceber que isso não é de Deus, dá uma carreira. Dá uma carreira ali. Se as irmãs verem, porque quando a gente forma uma contenda, precisa de um grupinho, e um grupinho não precisa só uma pessoa não. Ela inicia com aquele que quer fazer o grupinho com outra pessoa. Então o grupo já é de todos. Mas não tem nada que diz, como minha esposa falou hoje: meu filho, a sua prima não quis, não foi, mãe, e você não quis brincar? Então acabou, você vai ganhar, querer não. Quando um não quer, dois não. Então, quando o contendeiro começar a falar mal de alguma coisa e você não dá ouvido, ele vai correr para outro. E se o outro não der ouvido, ele não vai achar lugar em canto nenhum. Mas quando a gente dá atenção e começa a dar crédito, aí começa a contenda, aí começa a fofoca, aí começa a desinvir-se. Mas eu não quero, aleluia. Faz igual a Jó. Quando Deus estava falando com Jó sabia do assunto. Quando Deus falou com Jó, quando Deus falou com Satanás alguma coisa, Jó sabia do assunto? Não. Porque Deus chegou para Satanás e disse: Satanás, não estou vendo, que rodear a terra, passear por ela. Tenho observado que você é um Jó, tenho homem temente, servo, obediente, sincero, e desvia de ti. Como assim? Ele corre da tua aparência. Eu chamo ele pelo nome, ele corre da tua aparência. Então as ovelhas do bom pastor conhecem e são chamadas pelo seu nome.
no verso 28 e o 11, 43, na ressurreição Cristo nos chamará pelo nome. O nome, aleluia. Alguns aí falam a história de Napoleão Bonaparte, que ele conhecia e podia chamar cada soldado. Olha só, o cara tinha um exército. Napoleão Bonaparte tinha um exército. E diz a história que cada soldado, no geral, ele chamava pelo nome. Ele chamava pelo nome. Louvado seja. E já imaginou isso? Já imaginou isso? Louvado seja o nome do Senhor. Ovelhas do bom pastor. Ela conhece o seu bom pastor. Ela conhece a voz do seu pastor. E elas são chamadas pelo seu nome. A ovelha do bom pastor tem essas características. E a quarta característica é saber que elas amam o seu pastor. Quem ama Jesus Cristo aqui? Agora você ama de todo o seu coração? Aleluia. Ama de toda a sua alma. Aleluia. Ama Ele de toda a sua força. Aleluia. Aleluia. Porque aquele que ama foge de estranho. Glória a Deus. A ovelha doente segue qualquer um que o chama. Mas a ovelha que é sã, de boa saúde, não se engana por qualquer estranho. Mas a doente, e eu pergunto, não tem muitas ovelhas doentes dentro da igreja? Não tem. Que está correndo atrás de estranho. Por quê? Porque estão doentes espiritualmente. Ela nos ama. E o nosso bom pastor, ele ama tanto. E quando o bom pastor ele leva as 100 ovelhas aí, falta uma, ao deixar uma brisa, o que é que ele faz? Ele vai atrás daquela que está faltando. Ele deixa as outras lá, aos cuidados, e vai atrás da que está faltando. Então olha para essa pessoa e diga assim: Deus nunca vai te abandonar. Porque Ele te ama. Porque Ele te ama. Diga, Ele te ama. E Ele é o bom pastor. Ele nunca vai te abandonar. Aleluia. Ele está sempre aos teus cuidados. Aleluia. Aos cuidados. Vai estar cuidando. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Ele nos ama. Ele nos ama. Ele nos ama. Aleluia. Ele não nos abandona. Ao contrário, sempre está cuidando de mim e de você. A quinta característica da ovelha é aquela que confia no seu pastor. É aquela que confia. Ele dá a vida por elas. Ninguém as rouba do bom pastor. Uma certa vez, eu estava passando um momento delicado espiritualmente. E eu pensei até em sair, me afastar. Pensei em me afastar. Tão fraco que me encontrava. Aí Deus usou uma irmã dentro da minha casa e disse: eu não vou dar o rosto a Satanás, porque Deus nos conhece. E ele falou bem forte dentro da minha casa, disse: eu não vou dar esse rosto a Satanás, eu te preparo e te levo. Mesmo assim que Deus falou, dentro da minha casa. Porque Ele é aquele que dá a sua vida por nós e não deixa Satanás nos roubar de forma alguma aquele que é promessa dele. Quem é promessa de Deus aqui? Aleluia. Diga assim: eu tenho cuidado deles. Diga: eu tenho cuidado dele, eu tenho a provisão dele, eu tenho o carinho dele, eu tenho o amor dele, eu tenho dele. Aleluia. Aleluia. Toda
eu mais preciso, Ele tem me dado, aleluia. Ele me trata com amor, Ele me trata com carinho, Ele cura minhas feridas, Ele põe os ombros, Ele me leva ao abismo, aleluia. Ele nos resgata da mão do inimigo. A sexta característica que eu estou chegando no final: a ovelha segue seu pastor. E quando segue seu pastor, o seu pastor livra ela do lobo. Muitos homens abandonam, Deus não abandona. Deus não abandona. E muitos homens querem até jogar a gente em jaulas de leão, mas Deus não. Ele livra a gente da jaula do leão. E se possível for até um leão, conforme fez com Daniel, o leão virou de travesseiro e Daniel teve um sono tranquilo. Aleluia. E hoje é noite de livramento para muitos aqui também. Aleluia. Ele leva o pasto verdejante. Ele não dá pasto seco, ele dá pasto verdejante. Aleluia. Enquanto os homens maus, os mercenários, levam a gente como matador. Como diz assim uma certa palavra, que é melhor cair na mão de Deus do que cair na mão do... Porque na mão de Deus tem misericórdia, na mão do homem não existe misericórdia. Então, quando muitos querem levar a gente ao matador, Deus quer dar pasto para verdejante para mim e para você. Então, coma com alegria, beba com alegria, aproveite o amor de Deus sobre a tua vida e saiba que Ele tem cuidado de mim e de você. A sétima e a última característica: elas têm vida e vida com abundância. Nós temos vida e vida com abundância. Quem tem aqui vida eterna? Olha só, isso é a promessa. O ladrão veio roubar, matar aí. O ladrão veio roubar e matar aí. Mas ele veio dar vida e vida com abundância. Enquanto o ladrão veio roubar, ele veio dar vida. Cristo sempre nos dará saúde e vida e cuidados. Sempre. Ele nunca mudará. Então queremos assim sentir sempre essa graça em nossas vidas. Então, para seguir essa graça sempre em nossa vida, deveremos também seguir o bom pastor, entrar pelas portas como ovelhas dele, porque nós encontraremos salvação que só vem do nosso bom pastor. Quem pode dizer amém? Então, escute a voz do seu pastor. Por que o Senhor trouxe essa palavra? Porque tem muitas pessoas que estão dando ouvido a outras vozes, menos a de Deus. Então, se enganando com outras vozes, menos a de Deus. Se realmente nós queremos ser salvos em Cristo Jesus, devemos renunciar a cada dia a nós mesmos. Como diz o apóstolo Paulo, examinar-nos uns aos outros. Examinar. Examine, pois, o homem a si mesmo. E devemos examinar a cada dia, para que nós não venhamos a ser encontrados em falta. E é isso que devemos fazer. Buscar sempre, santificar sempre, buscar a presença do Senhor, ter sensibilidade à sua voz, saber que breve vai me chamar pelo nome, saber que esse amor dele nos constrange, nos faz coisas grandes em nossas vidas. Então é isso que eu quero falar nesta noite para você. A ovelha, ela tem essas características e deve a cada dia sempre exercitar, buscar, estar sempre procurando mais da parte do Senhor. Amém? Convido a igreja para se colocar de pé. Quero agradecer a presença. 9 horas.